Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Mais uma oportunidade de Deus de abençoar a sua vida. E com muita alegria nós estamos dentro da nossa série que eu julgo ser especialmente importante nesse tempo pelo qual nós estamos vivendo, nós estamos passando, queridos, que é o resgate da alma imortal. Nós precisamos entender que nós somos além, estamos para além desse ser físico, desse ser material. E a cada ministração nós temos tentado em Deus construir ou reconstruir essa ponte que liga o mundo físico, material, ao mundo da alma, eterno, esse mundo que nós não vamos passar, de quem realmente é a maior porção, na qual nós somos a maior porção verdadeiramente. Se nós trouxermos as definições, o alinhamento com Deus, as respostas desse mundo, que nós somos verdadeiramente para o mundo físico, toda a nossa visão será curada de uma maneira muito especial. E nós precisamos ter essa verdade em nossa vida. Eu quero trazer mais uma ministração falando sobre a reconstrução dessa ponte, apontando alguma coisa que acontece em nossa sociedade que faz com que a ruptura, a amputação da nossa ligação com o mundo espiritual, com a nossa alma imortal, com a nossa eternidade, com a nossa transcendência, seja, querido, colocado para debaixo do tapete, e a gente passa então a viver apenas no mundo material. Então, mais um tema para que a gente possa refletir sobre isso, apontar o que está acontecendo e também dar um passo para que nós possamos resolver esse problema, porque a verdade é que nós ficamos tão envoltos dentro daquilo que o mundo vai colocando para a gente, de que o sistema do mundo vai impondo, garganta abaixo das pessoas, que a gente acaba não sabendo, encarando muitas coisas como naturais e não são naturais, e a gente acaba esquecendo ou não sabendo ou não tendo a consciência daquilo que realmente está atrapalhando as nossas vidas. E com isso a gente acaba perdendo muito tempo, a gente acaba se frustrando demais, a gente acaba comprometendo a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, vivendo prostrado, não alcançando propósitos, vivendo um ano após outro ano, um dia após outro dia, dentro do automático da vida, dentro de uma rotina pesada, perdendo o sentido da vida, se desconectando do belo da vida. A vida é bela, querida, a vida é maravilhosa, a vida é um caminho de felicidade. Deus não construiu algo para que a gente viesse ficar sofrendo. Deus não é aquele Deus que tem prazer em ver o nosso sofrimento. Por isso eu vou construir o Wagner, vou colocar ele dentro do plano existencial, material, físico, dentro do espaço e do tempo, para que ele sofra desde o dia que ele nascer até o dia que ele morrer. Não, queridos, Deus ele quer compartilhar a sua própria vida conosco no que tange ao relacionamento, porque nós somos atos irrevogáveis do amor de Deus. A cada passo que você dá, a cada pensamento, a cada palavra que você fala, a cada movimento que você faz, aí está um ato irrevogável do amor de Deus vivendo. Ele nos trouxe por amor, ele vive em nós, como diz Paulo, nele nós nos movemos, existimos, nós somos. Então ele está totalmente abarcado, ele nos abarca completamente, e para isso nós precisamos, querido, trazer um alinhamento de Deus para as nossas vidas. E o tema que eu gostaria de trazer hoje, para nós falarmos um pouquinho a respeito daquilo que está acontecendo, é: procura-se o fato real. O que eu quero dizer com isso é que o diabo ele é o pai da mentira, e produzir mentira, engano e ilusão é o trabalho que ele faz. Ele não faz outro trabalho a não ser esse. Uma das definições justamente de algo que é enganoso, de algo que é uma mentira, que é uma ilusão, é quando você torna aquilo que é real naquilo que é irreal. E é justamente sobre isso que eu gostaria de conversar um pouquinho com você. Porque muitas vezes, querido, acontece algum fato concreto, legítimo em nossas vidas, e a partir daquele fato, a partir daquilo que aconteceu de maneira legítima, concreta, verdadeira, nós começamos a produzir tantos tipos de pensamentos normalmente negativos,
E a gente deixa esse fato que aconteceu de lado e fica envolto, impregnado, imbuído desses pensamentos, e a mente que não para, a mente acelerada, e ela começa a criar tantas coisas. Daqui a pouco a gente nem sabe mais, a gente não tem nem mais a noção da claridade, da clareza do fato que aconteceu, esse fato que foi legítimo, e a gente está vivendo dentro de um mundo de ilusão criado pela nossa mente, que o diabo está sempre lançando pensamentos negativos, que o sistema do mundo está impondo algo para nós, que a nossa carne está fazendo a gente sofrer, e isso vai destruindo a nossa vida, fazendo com que a gente viva dentro do mundo físico, materialista, efêmero, passageiro, sem nos conectarmos, desconectados da realidade do fato. E isso acontece com muita facilidade, a gente vê isso acontecendo e muito dentro da nossa sociedade. Quero dar um exemplo. Por exemplo, a pessoa ela perde o seu emprego. Então, o fato dela perder o emprego acontece com todo mundo. Todos nós passamos em algum momento a perca de um emprego. Isso é o fato real, é o fato legítimo. Realmente, ela perdeu o seu emprego. Mas a partir da falta do emprego, dela estar desempregada neste momento, ela começa a criar o fato de que agora não vai conseguir pagar as suas contas, daqui a pouco não vai ter comida para colocar na sua mesa, daqui a pouco as suas crianças vão ter que sair da escola, daqui a pouco não vai conseguir comprar roupa, daqui a pouco vai perder a sua casa. E esses fatos, ele deixa de lado o fato de ter perdido o emprego, que faz parte da vida. Amanhã é dia de se levantar e ir atrás de outra coisa. E começa então, de uma forma desesperada, pensar em muitas outras coisas que são hipóteses que não tem a menor chance de acontecer, de passar fome, dessas coisas não tem a menor chance de acontecer, mas elas são imputadas, elas são colocadas, impostas pelo diabo justamente para produzir sofrimento. E aí a pessoa, ela nem se lembra de como se deu esse fato, do porquê perdeu o emprego, ela nem consegue entender aquilo que realmente aconteceu, não tem clareza do fato que foi legítimo, perdeu o emprego por quê? Então todo este fato legítimo, que deveria ser tratado na esfera espiritual, na esfera material, que deveria ser tratado de uma maneira assim, tá bom, o que eu vou fazer para me melhorar naquilo pelo que eu fui demitido, talvez, e procurar algo que seja melhor para mim, eu vou falar com Deus, eu vou entregar os meus currículos. Então tem toda uma série de ações que nós devemos tomar, que não vai roubar a nossa vida, para que a gente sane esse problema do desemprego, por exemplo. Mas a pessoa deixa de lado, então ela não pensa, por exemplo, por que ela foi mandada embora. Será que é porque ela não atendeu às expectativas do seu patrão, da empresa? Será que é porque o mercado caiu? Então ele não pensa sobre isso, ela não pensa naquilo que eu preciso fazer para melhorar e conseguir uma nova recolocação no trabalho. Ela não pensa em relação a Deus, que Deus está cuidando, está controlando a sua vida, que Ele sabe de todas as coisas, ou seja, amputado do mundo espiritual, não tem esse contato. Ainda que tenha informação sobre Deus, mas não tem esse contato verdadeiro com Ele, não tem essa experiência prática, e a pessoa não se levanta. Não, então eu vou entregar o currículo aqui, vou selecionar empresas, vou falar com pessoas. Todas essas ações seriam ações claras, baseada num fato real, mas a pessoa, deixando tudo isso de lado, fica num desespero, dentro de um tecido de ilusão. Não, que eu vou perder tudo, que eu vou perder meu carro, vou perder minha casa, vou perder minha família, e aí começam as brigas dentro de casa, porque não tem dinheiro para isso, porque não tem dinheiro para aquilo, e aí o relacionamento azeda, e aí as coisas ficam complicadas, porque, querido, a pessoa amputou o fato legítimo desse monte de pensamento que ele está criando. Mas eu queria te dizer que Deus sempre trabalha com a realidade, ou seja, com um fato concreto, e não simplesmente com as construções mentais. Quem trabalha muito com construção mental, que sai por todos os lados, que vai construindo um monte de séries negativas, é o diabo. Ele é profissional em fazer isso, porque ele sabe que dentro das construções mentais, uma atrás da outra, com ansiedade, com tantas coisas, a pessoa se perde dentro desses pensamentos e compromete a sua vida. Então aí está um engano. Deus, pelo contrário, Ele trabalha com a realidade, com o fato, porque Deus é a estrutura da realidade. Todas as demais coisas
Mesmo que o mundo fale que está criando, nada é a realidade. Deus, a sua palavra. Por isso que ele fala que a minha palavra nunca passará, porque culturas passarão, gerações passarão, muitas coisas modificarão na terra, mas a sua palavra, ela é a estrutura básica da realidade. Você precisa crer nisso. Quem tem um contato com a sua alma imortal, com a sua eternidade, crê, sabe que o que a Bíblia fala, isso sim é a realidade, e ele vive a partir da realidade, não simplesmente tendo-a como informação, mas vivendo a partir desta realidade, querido. Então, eu queria compartilhar um versículo com você que vai trazer uma clareza sobre aquilo que eu estou tentando falar. Está lá em Marcos, no capítulo 10, o versículo 6, somente o verso A. Lá está escrito assim, Jesus falando: mas no princípio da criação, Deus fez. Aqui, querido, se você for ler todo o texto, Jesus estava falando sobre uma pergunta que fizeram para ele sobre o matrimônio. Então as pessoas perguntam se pode se divorciar, os fariseus, perguntam se podem se divorciar. E aí, queridos, eles ficam falando que, olha, que Moisés criou pra gente, essa lei que a gente podia repudiar a nossa mulher e dar uma carta de divórcio para ela e tudo mais, e aquilo tanto. E aí Jesus, ele vai voltar ao fato que Deus criou. Então ele fala, no princípio Deus fez. E aí ele fala, fez macho e fêmea. Então ele vai construindo e fala assim que aquilo que Deus uniu não separe o homem. Mas aquilo que ele está falando, percebe, está em cima de um fato verdadeiro. No princípio Deus fez, ele traz o fato. Enquanto tudo aquilo que a justificativa do porquê poderia se divorciar ou poderia repudiar sua mulher, que não é o tema que nós estamos tratando hoje, mas eu quero que você perceba como os fariseus, como aquelas pessoas estavam dentro de uma construção mental, tentando justificar um monte de outras coisas. Eles eram mestres da lei, mas eles tinham amputado o fato legítimo que Deus criou. Essa palavra que Jesus criou, que Jesus falou, se você for ver, está escrito lá em Gênesis. Então, realmente é uma ordem de Deus. O Deus, ele trabalha com o fato real, ele trabalha com o princípio. Aquilo que ele estabelece é o princípio, é a base aonde nós devemos construir as coisas. Quando eu tiro essa base, eu não penso nessa base, eu relego essa base e eu começo a desenvolver pensamentos em cima de coisas superficiais, pequenas, transitórias, eu acho um monte de desculpa, eu acho um monte de justificativa, mas eu não acho algo concreto em que o meu coração possa descansar. É o que estava acontecendo naquele tempo, quando eles chegaram com aquele monte de justificativa, querendo, sempre pegar Jesus. O que Jesus fez? Jesus não continuou criando em cima daquilo que eles trouxeram para ele. Ele deixou aquele monte de construção mental e ele foi então sobre o princípio verdadeiro. No princípio, Deus, da criação, Deus fez. Pronto, aí está o fato real. A partir do fato real, as coisas são simplificadas em nossas vidas, caminhos são abertos, porque Deus trabalha essencialmente com a realidade, e a realidade é o fato concreto, claro. Nós precisamos trazer essa verdade para dentro de nós, se nós queremos recuperar a conexão, a ponte com a nossa alma imortal, com a nossa eternidade. O fato real, ele nos dá um caminho, esse caminho que vem de Deus, passa pela nossa alma, que é a maior porção em nós, chega no mundo material, e as definições que eu tenho dentro do mundo material são com base naquilo que está impregnado na minha alma, que é a verdade de Deus sobre a minha vida. Então tem um caminho para mim resolver os problemas, e eu não preciso ficar desesperado, não preciso ficar morrendo por causa de algo que aconteceu na minha vida. Perceba, quando a construção mental, quando os seus pensamentos estão voando demais e trazendo muitas dores, sofrimento para a sua vida, você está preso dentro de um engano do diabo, você está preso dentro do materialismo, dentro da estrutura pequena dessa vida efêmera e passageira. Já quando você está de frente com o fato, a sua vida fica mais simples, você consegue achar o caminho que vem de Deus, o seu coração descansa, você pode ver o controle de Deus sobre a sua vida. Por quê? Porque você está lidando com a realidade. E Deus trabalha essencialmente com a realidade, e Ele somente trabalha com a realidade. Tudo aquilo que vem dele é real, é a estrutura real.
Por isso, para que a gente possa resgatar este contato com a nossa alma e fazer com que essa questão da alma, do espírito, saia da teoria e passe a fazer prática, passe a ser prática em nossas vidas, reconstruir realmente a ponte que nos liga à nossa alma, que nos liga a Deus, porque o Espírito Santo ele mora na nossa alma, no nosso espírito, querido. Então, quando que a gente faz isso? Quando eu começo a lidar com o fato real. Por isso, nós precisamos sentar, querido, e entender que precisamos ter um tempo de qualidade, fazer uma reflexão, voltar, rastrear da onde saiu esse monte de pensamento que eu estou criando, que não está me ajudando em nada, só está me deixando mais ansioso, preocupado, e aí eu tenho que deixar isso para trás. E eu tenho que voltar então ao fato originário, o fato concreto, a clareza. Tá bom, o que realmente aconteceu? A partir daí, com o meu coração aberto para Deus, com o meu coração aberto para o mundo espiritual, o Senhor ele vai acrescentar a sua realidade à nossa vida. Eu vou conseguir desenvolver, pensar, planejar e desenvolver ações que vão ser verdadeiramente eficazes naquilo pelo qual eu estou passando, e isso vai me poupar muito sofrimento pelo qual as pessoas estão passando. Por isso, eu quero deixar essa mensagem para você. E lembre-se, Deus ele quer que você resgate esse contato com a sua alma, porque é ali aonde ele vai falar com você. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.